Internautas, começa agora o Quindim em Debate. Eu sou Fábio Costa, eu te convido para debater os assuntos que são de interesse público, não apenas da arte e cultura independente, como também de políticas culturais e gerais, educação, ativismo e a área da cidadania. O assunto em debate no programa de hoje é a questão dos eventos culturais de rua. O Quindim em Debate está entrando no ar. Você pode participar enviando perguntas e sugestões de pauta para o nosso Facebook, Quindim Cultural, por e-mail quindimculturalpel@gmail.com ou pelo e-mail ou pelo número do WhatsApp 999-7440-63. Vale lembrar que o Quindim Debate, assim como todo o trabalho de mídia independente do Quindim Cultural, tem a parceria dos seguintes apoiadores culturais: Quebra-Mar Pelotas, que ela é referência de qualidade em atendimento, vestuário e produtos de surf e skate shop. Também tem espaço para artistas fazerem exposição, espaço também para shows e eventos. Aberta das 9 da manhã às 7 da noite. Fica na rua 15 de novembro, número 569. Telefone 3227-1270. E-mail quebramarpel@gmail.com ou curta a página no Facebook, Quebra-Mar Pelotas. Também a Livreria, a primeira locadora de livros online de Pelotas do estado. Contém um acervo de mais de 2.000 livros, onde é possível fazer locação, troca ou doação. Acesse o site www.livreria.com.br e saiba mais. Livreria, multiplicando a sua leitura. Acesse também Livreria Locadora de Livros no Facebook. E por fim, temos o apoio da Revistaria São Francisco, 20 anos de existência em Pelotas e na região. Lá você encontra inúmeras revistas, quadrinhos, jornais e até livros. Também um espaço para os artistas independentes divulgarem seus trabalhos. Rua Gonçalo Chaves, 2810, loja 1, dentro do Supermercado Nacional. Mais informações pelo Facebook, Revistaria São Francisco Pelotas, ou pelo celular 991-5669-81. Vamos começar então o nosso debate de hoje, que trata sobre os eventos culturais de rua. Está aqui conosco a nossa sócia aí, amiga, atriz, ativista e produtora cultural, Aline Maciel, responsável pelo Piquenique Cultural. Seja bem-vindo aqui, Aline, mais uma vez ao Quindim. E agora o nosso Quindim em Debate. E para iniciar o debate, então, Aline, tu podes contar um pouco da tua trajetória aí profissional e também um pouco sobre essa tua veia artística e também sobre esse teu ativismo para criar um Quindim, um Piquenique Cultural, que é tão já consagrado na cena cultural de Pelotas. Seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigada, Fábio. É sempre bom ocupar esses espaços independentes de mídia. E tratar sobre eventos de rua, para mim, é muito importante, fundamental, assim, dentro da construção mesmo da cena cultural da cidade, né? Do meu trabalho, eu vou começar a me focar mais nessa questão voltada para as atividades de rua. Comecei trabalhando com o Piquenique Cultural em 2010 e depois disso aí também a gente viu outras atividades na rua, sempre nessa perspectiva de democratizar o acesso e ter num espaço aberto, num espaço público, um palco profícuo, né, para as áreas. Então, depois do Piquenique Cultural, eu trabalhei na produção, na organização, né, na criação do Festival de Viagem de Pelotas, que tinha eventos e atividades distribuídos por vários espaços, tanto fechados quanto abertos. Então, também mantendo essa característica, até porque o Festival de Inverno ele veio já nessa pegada do Piquenique Cultural, de ser multiartístico, de ser itinerante e de múltiplos espaços, né? Então, é uma proposta que a gente está retomando agora para o ano que vem, mas a princípio, colocando em aconteceu 2011, 2012, e tinha também várias atividades na rua. Depois do Ser na Rua, que é um festival de artes cênicas na rua, que foi agora em 2014, e era de teatro de rua e dança de rua, né? São atividades que eu promovi, que junto com outros parceiros, né, que aconteceram no espaço público dentro da minha trajetória, mas ainda o piquenique é o mais consistente, assim, o que tem mais sequência, né, de uma forma mais sistemática, é o que ainda está na ativa forte, né, no caso. E desde que o Piquenique ali foi consolidado e foi criado por vocês, como é que tu vês essa cena de eventos na rua, assim, desde a criação do
Piquenique até agora, falando de 2017 até agora 2017? Como é que tu vês essa profusão de outros eventos sendo criados ao longo desse tempo todo? Então, o que aconteceu? Quando o piquenique surgiu, né, a nossa ideia era levar para a rua as atividades que aconteciam dentro de um espaço fechado, que era a casa do jockey. Então, na criação do piquenique e nessa formação dessa ideia, a gente estava num momento de carência de espaços fechados na cidade e que ainda continua, porque a nossa maior carência naquele momento era o Teatro 7 de Abril, que estava na época recentemente fechado, e hoje ainda continua fechado. Para nossa tristeza, né? Sim, então o piquenique veio como um respiro, como um espaço, como uma forma de mostrar que havia demanda e havia público para essa demanda, que não só os espaços fechados poderiam ter, como é que eu posso dizer, não só os espaços fechados seriam propícios para os abertos também e os públicos, porque até aquele momento da criação do piquenique, o que a gente tinha na rua era, basicamente, não vou dizer na totalidade, mas vou colocar assim de uma forma mais pontual, eram os eventos promovidos pelo poder público, de forma pontual, aniversário da cidade, algumas coisas nesse sentido, mas teve também, anteriormente, parece, um projeto na Baronesa, de algumas atividades culturais também, mas mais os eventos institucionais, né, do poder público, e no caso, o Em Rua estava acontecendo direto na frente de 7 de Abril, ali da Meia-Lua. Sim, que já estava com o nome já consagrado dentro da cena, agora mais ainda. Claro, né, e continua aí o Em Rua. Mas ainda assim era fechado numa determinada linguagem artística, num determinado segmento. E os eventos também institucionais vinham com essa pegada mais, tipo, a música, basicamente a música, né, na rua. A ideia do piquenique foi fazer um evento multiartístico que reunisse não só a música, não só as visuais, mas todas as artes num momento específico, num espaço nas praças, né, de forma itinerante, no caso, praças diferentes ao longo do tempo. A partir do piquenique, a gente viu surgir vários eventos de rua, com certeza, alguns que se consagraram, no caso da Rua, que é um evento que surgiu 2 anos depois do piquenique. Graças ao coletivo Fora do Eixo. Sim, e é um evento que se consagrou na cidade, se mantém ativo. Vários outros pequenos eventos foram acontecendo nesse tempo, que não tiveram sequência, não tiveram continuidade, mas ainda assim, a ideia de tomar a rua como um espaço público, seja a rua ou seja a praça, como um espaço de movimentação artística, de movimentação social e cidadã, ele teve essa ideia do independente, eu acredito que aqui em Pelotas, mais a partir do piquenique mesmo. Acredito que antes, né, pelo que a gente pesquisa e tem acesso, era mais focado nesses eventos institucionais, do poder público, ou coisas mais pontuais, assim, eventos de bairro, né, a gente não pode esquecer, festas juninas, bingos, coisas assim que aconteciam nas praças, mas dentro dessa cena mais, como é que eu vou dizer, mais dos agentes culturais mesmo, eu acredito que a gente tenha dado um impulso legal nessa fomentação da rua. Né? Certo. O que acontece? A partir de determinado momento, os eventos de rua passaram a ter esse formato assim, que eu acredito que o piquenique influenciou bastante, de reunir o artesanato, de reunir a música, de ter exposições, e claro, cada lugar que propõe, cada agente cultural, cada lugar mesmo, porque a gente vê ali bares com eventos de rua, né, para chamar a atenção. Charlotte, o Bar da Rua, são exemplo disso. São exemplos, Madrid também, né, o Bazar da Cerveja também é outro espaço fechado que ocupa a rua, né, e que tem um caráter mais comercial. Isso aí a gente tem que também salientar, porque quando a gente vem com um evento independente de rua, autônomo, independente mesmo, ali, que pega na sua raiz, da rua, né, que são eventos que vêm com essa proposta desvinculada de uma coisa mais comercial, embora o sofá tenha um apoio do pão e tenha esse tipo de, no caso assim, dessa configuração de ter um apoio externo, né, de uma copa, uma coisa assim, mas eu quero dizer o seguinte, quando que os bares têm um evento comercial, não tem problema nenhum, não estou criticando, só estou colocando uma diferenciação. Tem que saber não confundir. Sim, pode não é uma acontecer. questão, não é uma crítica, mas há uma diferença, né? Quando
71 também, o coletivo 71, que tem um trabalho forte, agora vai ter o Agosto Negro, também tem atividades na rua na 3 de novembro. Vai ter iniciativa também. Então mas também o pessoal se articulava antes. Mas dentro dessa questão assim, dos eventos, eu digo, cada iniciativa ela vai de acordo com os seus interesses, mas eu acho que a questão da multiplicidade de formatos, assim, de linguagens apresentadas, acho que aí o piquenique fez um bom estímulo. Mostrou que era possível a gente sair do foco, tipo, ou é só a música, ou só o teatro de rua, ou dá para reunir as artes, porque o público, até essa era da internet que a gente está vivendo hoje, assim, essa ideia da contemporaneidade, tudo muito rápido, muitos estímulos ao mesmo tempo, eu acredito que os eventos de multi-artes, né, que alguns chamam de artes integradas, e eu já penso na multiplicidade, né, gosto de chamar de multiartístico, esses eventos multiartísticos, eles vêm muito ao encontro do que a gente está vivendo hoje, que são os estímulos variados a todo momento e as atenções se fixando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que é propício a ideia de vários estímulos artísticos e culturais e de ideias e pensamentos acontecendo, né, na rua, seja em um único evento, como o piquenique, como o sofá, como outros, né, mas também na cidade, né, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, sejam elas em espaço fechado ou espaço aberto, como foco é os eventos de rua, né, a gente vai se fixar mais nisso. Com certeza, e nós temos que ressaltar que tanto o Piquenique quanto o Sofá e outros que Pelotas precisa se orgulhar, porque é vanguardista nessa questão, a gente pesquisou tem vários sofás e piqueniques e outros eventos dessa modalidade em todo o país, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, grandes cidades. Como é que tu vês essa profusão de modelos que se inspiraram no piquenique? Que até em Porto Alegre tem um piquenique elétrico da nossa grande Kátia Suma, grande radialista, que é ativista cultural, e piqueniques também, exatamente no formato do piquenique cultural, só que com a proposta original, mas com uma outra pegada. Como é que tu vê essas pessoas se inspirando no piquenique aqui em Pelotas? Eu acho interessante a questão da inspiração, mas também acho um pouco preocupante que as pessoas não queiram dar as referências. Sim. Sabe? Tipo, não buscam reconhecer a atividade original, sabe? Certo. Porque eu acho interessante, acho ótimo, e estamos aí para apoiar e fazer a difusão. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente fica sabendo, entra em contato e é recebido de uma forma muito negativa. Pois Isso é bem complicado, porque as pessoas utilizam um nome que é registrado, né? A gente tem um registro dentro do formato, assim, da ideia, não por uma questão mas por questões burocráticas mesmo, né? O nome é registrado, a gente tem toda uma trajetória e gostaria de fazer essas parcerias, e busca as parcerias, e busca a formação de rede. Mas o que acontece, na maioria dos casos, é uma resistência, né? Tipo, eu não sabia que existia, quando é praticamente impossível diante da uma pesquisa simples na internet. A primeira referência ainda é o piquenique cultural, por ser mais antigo, por ser mais citado, por ter agregar mais pessoas no Facebook, entende? Então, não é problema, porque é uma tecnologia social e é interessante que seja multiplicado. E a gente acha que legal, que bom que as pessoas se inspirem e vejam o nosso projeto, porque é uma ideia que a gente acha que, claro, que acha maravilhosa, senão não faria mais, né? Mas também tem um pouco uma tristeza nesse sentido de não ter a referência, de não buscarem uma referência, de não darem crédito, né? Não de ficar pegado pela vida, mas de buscar esse crédito e da gente poder fazer umas redes melhores de trabalho, né? Poucos são os que entram em contato, a maioria das vezes a gente coloca, né, que gostaria de fazer lá, quem sabe, intercâmbio entre os artistas e coisa e tal. A recepção não é muito positiva na maioria dos casos, não digo em todos, né? Mas é uma coisa assim que a gente leva na boa, porque é a cultura, né? A questão artística se proliferando, e é interessante ver que o piquenique cultural se transformou numa tecnologia social que pode ser replicada, as pessoas buscam essa replicação, e é só orgulho, né? E a gente vê que o trabalho deu certo, que é um reconhecimento de alguma forma. Às vezes a gente gostaria que fosse de outra forma, mas não tem problema, né? E há também questões que a gente tem que analisar, que é o seguinte, né?
em 7 anos a gente não tem noção, sabe? Tipo, são mais de 70 músicos, 70 bandas, 70... Só agora nessa última edição, por exemplo, tu falou na área da música, assim, né? Que é o que a gente consegue ter um controle maior. Por causa das apresentações, realiza, assim, porque na verdade o que acontece? Como o Piquenique é um espaço aberto, os artistas se apropriam dele, fazem as suas manifestações, e às vezes a gente fica sabendo. E não tem problema, porque a ideia é essa mesmo, né? Porque, assim, o que acontece? O nosso trabalho é formar um espaço transitório de fluxo, né? Um espaço transitório de transgressão, de apropriação do espaço público, de construção de novas ideias, de compartilhamento de saberes, de fazeres. Então, quando tu cria isso aí, é interessante que as pessoas tragam as suas artes, né? Porque aí tem uma diferença, é bem coloco, tem a questão comercial e a questão de difusão artística. É diferente, né? Tipo, não tem como a gente aceitar no piquenique um super empreendimento que vai estar lá vendendo coisas a um preço monstruoso, porque a praça é pública. Pela lógica mercadológica capitalista que se contrapõe muitas vezes a ideia do evento independente. Então, quer dizer assim, tipo, mas a praça é pública. Sim, a praça é pública, mas para tu vender coisas nas praças, tem uma lista de coisas que tu tem que seguir, entende? Então, se tu é um super, hiper mega empresário, sabe, não é que patrocine o piquenique, né? Tipo, ajude a manter o piquenique na rua, porque a gente trabalha na construção do público, na construção do espaço, sabe? Essa construção do espaço não nos gera renda nenhuma, porque as pessoas não pagam. Muitas vezes o pessoal olha para um monte de gente e vê dinheiro, não tem dinheiro, porque as pessoas estão lá sem pagar nada. Então, se a tua empresa é super grande, tem uma pegada comercial, a gente não tem nada contra o comercial, não tem nada contra o dinheiro, não é isso. Mas assim, se tu acha interessante ocupar aquele espaço com a tua marca, com a tua empresa, então patrocina, investe no evento de rua, porque esse evento de rua vai te dar retorno. Se agrega o piquenique. Sim, sabe, não entra como um penetra, assim, sabe, tipo, forçando uma barra, porque a gente está construindo um espaço coletivo e colaborativo. Então, é interessante, que bom, sabe, que tu viu um potencial de público interessado no teu produto, no piquenique. Mas então vem, sabe, fortalece. Porque a gente, né, é aquela coisa, tipo, tu tá trabalhando na rua, tu tá criando esse espaço, não para ser também explorado. Ninguém quer ser explorado. A gente quer que as pessoas divulguem seus trabalhos, transitem no meio público, construam novas possibilidades criativas, e para isso é que está aberto, né? Também estamos abertos para os patrocinadores, também estamos abertos para os apoiadores, precisamos sempre. Todos os eventos de rua precisam, exatamente por isso. Porque não tem um retorno financeiro direto do público. Né? Tipo, é uma coisa que ou é através de digital, a gente trabalha com as doações dos expositores, buscamos doações do meio público, mas não há uma obrigatoriedade. Sim. Né? Mas são pequenos expositores, são pequenas iniciativas que estão ali mais para trocar ideias e conquistar novos públicos do que as vendas são secundárias. Né? Tipo, não é uma coisa assim. Então, isso aí também tem que ter essa percepção e essa sensibilidade diante da questão, né? Porque a gente já teve casos de uma agência de marketing bastante famosa, com uma empresa bastante poderosa, fazer uma ação de marketing no piquenique e a gente ficar sabendo depois. Não ter sido nem avisado. Não fomos avisados, e aí a desculpa foi que a gente não sabia. Como assim, se a ação de vocês foi feita para o público do piquenique, dentro do piquenique, e dizer que só ficou sabendo que o piquenique aconteceria na sexta-feira, sendo que tem telefone, e-mail, Facebook. Quer dizer, são coisas que a gente vê às vezes na fé de empresas com potencial de estar fortalecendo aquele espaço, um público que teria bastante interesse no produto que eles têm a oferecer, de um público diferente
as atividades. Né? Então, nesse sentido, assim, é importante que a gente vai também das diferenças entre os eventos mais comerciais de rua e os não tão comerciais, porque a gente também tem nossos votos para viver, quer vender, também tem algumas particularidades comerciais, porque vivemos num mundo que necessitamos de dinheiro, né? Mas o foco não é exatamente o dinheiro, o foco é mais na construção de um público ativo para a cultura e para a arte da cidade, porque é esse público que vai sim consumir um show no bar, vai sim consumir um show num teatro, quando tiver mais nosso teatro reformado, ou no teatro particular do Guarani, ou, entende? Tipo, é esse público que a rua constrói que vai, de alguma forma, fazer girar a economia da cultura da cidade, porque ele conheceu determinada banda, porque ele viu tal gosto tradicional, né? O evento de rua está muito mais como um potencializador, né? Um catalisador de público e de expressões, que depois ele vai se consolidar financeiramente. Né? Tipo, o foco, na verdade, não é o piquenique ali, são 5, 6 horas. Eu falo piquenique basicamente porque eu tenho mais conhecimento, né? O foco ali tem 5, 6 horas de evento, mas não é ali a questão. A questão vem depois. Né? Será que aquela banda que está ali se apresentando, ela soube cativar aquele público de forma que ela tem um show daqui a 2 semanas e as pessoas vão querer ir pagar ou daqui a um mês? Né? Como que ele está lidando com o público? Na verdade, a questão é como que o artista, o artesão, que está propondo a sua visão criativa de ideias, porque não é só as artes que acontecem, por exemplo. Tem discussões políticas, tem discussões cidadãs, tem questões de meio ambiente, tudo isso, por exemplo, o valor do piquenique. Acontece no piquenique, questões de gênero, né? O pessoal leva também, bate-papo, coisa assim, os grupos se reúnem, fazem piqueniques de grupos dentro do piquenique cultural. Então, quer dizer, como que essas coisas vão chegar no grande público, que é diverso, não tem idade certa, não tem classe social definida, não tem, sabe, tipo, isso que a gente conseguiu construir ao longo desses anos é ainda o nosso maior bem, é o público, né? E como que as pessoas que estão participando do piquenique com suas propostas artísticas e culturais, como que elas vão captar esse público, transformar isso em capital humano ou capital financeiro, dependendo da sua... Uma coisa complementa a outra. Uma coisa complementa a outra. Vamos então, Aline, fazer uma rápida pausa aqui e vamos para o próximo bloco para discutir, fazer esse gancho aí que a gente estava falando da questão dos eventos de rua, né, que é o nosso foco aqui do debate, e falar um pouco das edições anteriores do Piquenique, inclusive a última do Dia da Música, do Palco Dia da Música. E vamos discutir isso no próximo bloco e, enfim, falar um pouco da próxima edição também do Piquenique, que está previsto e tal, e outras coisas aí em relação ao Piquenique, no próximo bloco, aqui dentro do Piquenique de Debate. Já já a gente volta.